Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade no nosso curso básico de Teologia Bíblica. Nós estamos na lição 13. E hoje nós vamos falar sobre o dízimo e as ofertas no Novo Testamento. Na semana passada, nós falamos sobre o dízimo no Antigo Testamento. Nós falamos, por exemplo, sobre o dízimo antes da lei de Moisés. Alguém lembra como era o dízimo antes da lei? Na época de Abraão, Isaque, Jacó. Você lembra como era o dízimo naquela ocasião? Quem estava na aula, se lembrar, coloca aí. Vamos ver se você lembra, né? Deixa eu ver. Era voluntário, né? O dízimo ele era voluntário naquela ocasião. Ou seja, a lei de Moisés ainda não existia. Então o dízimo ele foi praticado por Abraão, por Jacó. Jacó ele assumiu um voto, né, de forma voluntária, Deus não pediu. Então nós não temos, se houve alguma obrigação, nós não temos tal instrução. Então nós encaramos o dízimo naquela ocasião como algo voluntário. Depois nós falamos um pouco também sobre o dízimo na lei de Moisés. E qual era a natureza do dízimo na lei, né? Então, ele deixou de ser voluntário e passou a ser obrigatório na lei. Mas o dízimo era dinheiro? Você lembra? O dízimo era dinheiro na ocasião? Será que a gente poderia dizer que o dízimo era dinheiro? Nós não vemos em nenhum lugar no Velho Testamento Deus pedindo o dízimo em espécime ou dinheiro, ou algum valor. Não, nós não vemos isso acontecendo, né? O dízimo estava relacionado à 10ª parte da colheita, a 10ª parte dos animais, de cada 10, um é de Deus, enfim, especiarias, enfim, menos dinheiro. E é porque não tinha dinheiro na época? É óbvio que não. Nós vimos isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, que alguém que prosperou muito, mas morava longe, um judeu, né? Prosperou muito, mas morava longe do local escolhido por Deus para apresentar o dízimo, que seria Jerusalém, né? Depois que Moisés foi embora, depois da conquista de Josué, enfim, o local escolhido foi Jerusalém. Se um judeu morasse longe e ele juntou vários animais, várias especiarias, azeite, enfim, o que ele deveria fazer? Alguém lembra? O que ele deveria fazer caso ele morasse, por exemplo, em Roma, que era bem distante de Jerusalém, né? O que ele deveria fazer para carregar todo esse dízimo até Jerusalém para entregar? Alguém lembra? Você lembra o que ele deveria fazer? Isso é importante para você saber, até para conversar com as pessoas, não é? Tá bom? Ele deveria fazer o quê? Ele deveria vender aonde ele morava, pegar aquele recurso financeiro, ir até Jerusalém, e lá ele entregaria o valor monetário? Não. Deus disse, compre o que você quiser e então ofereça o seu dízimo, coma o seu dízimo ali diante de mim, diante de Deus, né? Enfim,
E o dízimo tinha uma característica importantíssima, que era cuidar. Alguém lembra do que... Eu gosto de fazer as perguntas para ver se você lembra. Qual era o propósito do dízimo em si? Atender às necessidades de quem? Alguém lembra? Se você lembra, escreve aí. Tudo isso é importante, né? É para você gravar, mas é importante você saber também, né? Qual era o propósito do dízimo? Atender às necessidades de quem? Era honrar a Deus, sim, mas Deus tinha um propósito. E ele atendia ou deveria atender às necessidades de quem? Quais grupos de pessoas? Alguém lembra? Se você lembra, coloca aí. Eu vou dar uns minutinhos, uns segundinhos, né, para você. Vamos ver se você lembra. Deixa eu ver aqui. Isso, a Gisele colocou. Alguém colocou. Cuidar dos levitas. Isso, já tinham respondido aqui o Diego, né? Vender e comprar em Jerusalém. Muito bom. Isso mesmo. É que isso ajude você a realmente compreender que o dízimo, ele era, da forma que as pessoas fazem hoje, ele era impraticável na ocasião do Antigo Testamento, porque tinha propósitos bem específicos. Era para cuidar dos levitas, dos órfãos, das viúvas, isso mesmo. Graças a Deus que vocês estão, vamos dizer assim, acompanhando, né? Não a minha linha de raciocínio, porque o que eu penso pouco importa, não é? O mais importante é o que Deus diz, é nós ficarmos com o que Deus diz. Isso sim é importante. E hoje nós vamos observar o dízimo no Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento trata dessa questão, tá bom? Então nós vamos trabalhar com esse pensamento hoje, tá bom? Então, o dízimo no Novo Testamento, nós percebemos que o Novo Testamento trata do assunto, mas como ele trata, nós devemos realmente compreender. Então, todas as pessoas, primeiro nós dizemos aí, que todas as pessoas agora vivem sob a autoridade de Cristo, como foi revelada no Novo Testamento. Então, nós vivemos agora sob a nova aliança. E nesta nova aliança devemos buscar o significado do dízimo. Com isso a gente despreza o Antigo Testamento? Nós não ensinamos isso em nenhum momento, você já percebeu isso. Mas nós procuramos compreender o que Deus disse no Novo Testamento e qual a influência que, ou melhor, no Antigo Testamento, e qual a influência que ele tem na nova aliança, tá bom? Então, nós já vimos isso, então eu espero que você lembre. Mas agora nós vivemos sob a autoridade do Novo Testamento. Então, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nós lemos: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí preste atenção nessa parte que está grifada, olha. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Quem é esse eu aí? A quem esse eu se refere? Você pode notar aí? A quem esse eu se refere? Àquele que recebeu toda a autoridade, não é? Isso mesmo, Jesus. Tá bom? É aquele que recebeu toda a autoridade. Então, hoje nós vivemos sob a autoridade de Cristo. É o que Cristo ensinou sobre o assunto que nós vamos seguir, tá bom? E ele diz: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em João 12, 48, o próprio Jesus também disse: Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras.
a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, nós percebemos de forma, eu diria, cristalina, que hoje nós somos regidos pela palavra revelada de Jesus na nova aliança, tá bom? Então, é importante que a gente guarde isso. Então, nós afirmamos aí que sua vontade, a vontade de Jesus, entrou em vigor depois de sua morte, tá bom? Nós vamos ler esse trecho daqui a pouco, aí vai aparecer para você. Mas estes fatos, vão nos ajudar a entender as passagens do Novo Testamento a respeito do dízimo, tá bom? Ou seja, quando o Novo Testamento fala sobre o dízimo, qual é o significado para nós? Tá bom? Então, nós vamos compreender, nós vamos entender juntos a respeito. No livro de Hebreus, esse trecho que foi mencionado aí no capítulo 9, é importante a gente ler para a gente compreender quando que tudo começou, ou seja, quando tudo entrou em vigor, tá bom? Embora nós já vimos isso numa das lições, é para a gente recordar aqui nesse momento, tá bom? No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte. Ou seja, o Antigo Testamento não tinha, ou melhor, o Novo Testamento não tinha nenhuma influência enquanto Jesus estava vivo. Ele passou a ter influência depois de sua morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. É só para mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento e toda a lei. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, como o tabernáculo ou o templo de Salomão. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se você notou aí, o verbo, ele está no presente. Ele está no presente. Isso significa que quando o autor de Hebreus escreveu essa carta, os sacrifícios estavam ainda em vigor. O templo ainda estava de pé. Então, é importante você perceber esses detalhes. Ele está falando, olha, aquilo que está acontecendo agora, nesse momento, não é? Agora, você olha para Jesus e vê que ele se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas,
a gente não vai precisar mais fazer sacrifícios. Consequentemente, nós não vamos praticar aquelas leis, aquelas regras do Antigo Testamento. Tá bom? Então, a semelhança do sumo sacerdote, olha, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, percebe a ênfase? Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. É muito bom você conseguir fazer observar essa diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, proposta pelo autor da carta aos Hebreus. Então, se você nunca leu a carta aos Hebreus, leia, porque é o livro do Novo Testamento que mais fala do Antigo Testamento. E é importante você observar como ele fala, tá bom? É uma dica aí de leitura para você. Eu vou estar falando sobre esse livro hoje em São Paulo, onde estarei levando 2 mensagens, hoje e amanhã. Vai ser interessante, eu acho, tá bom? Então, o dízimo no Novo Testamento, como ele funciona? Como é que ele funciona? Então, durante sua vida, Jesus reconheceu a autoridade da lei de Moisés. Jesus não foi contra a lei de Moisés. Ele não desprezou a lei de Moisés, pelo contrário. Ele era judeu, ele nasceu sob a lei e nasceu com a missão de cumprir essa lei. Então agora em Jesus, nós cumprimos a lei, mas não seguimos as regras que nela contém, porque nós não conseguimos cumprir tudo aquilo. São 613, lembra? Lembra disso? Nem o judeu conseguiu fazer isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mas aí eu pergunto para você, algumas pessoas vão usar esse trecho, acho que eu falei isso numa lição, para dizer, tá vendo, Jesus, ele não veio acabar com a lei. E de fato, ele não veio abolir a lei. O que ele veio fazer? Cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança. Tá ok? Então é importante. Agora ele diz, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. A pergunta é, quando foi que tudo se cumpriu? Quando foi que tudo se cumpriu? Você consegue responder essa pergunta? Alguém consegue responder essa pergunta? Opa. Depois da morte. Oi? Depois da morte. Tudo se cumpriu. Isso mesmo. Depois, quando
Isso, lhe deram vinagre, e na cruz ele respondeu, está consumado. Isso é João 19:30, não é? Muito boa lembrança, Reinaldo. Muito boa lembrança. Em João 19:30 ele disse, está consumado. E logo depois que ele disse essas palavras, o que aconteceu? Lembra? A terra tremeu, o véu do santuário rasgou-se. E esse simbolismo, ele é importante, porque o que ele significa? Que o Santo dos Santos agora está com livre acesso para nós entrarmos. Algo que só era permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano. Agora em Cristo, nós temos liberdade para entrar por causa de Cristo, porque ele entrou de uma vez por todas no santuário, não é? Que maravilha. Muito bom aí as observações. Na cruz, isso mesmo. Maravilha, eu gosto de ler a sua resposta, eu gosto. Então, vamos voltar lá, para a gente continuar. Sabe uma coisa interessante? É que, eu não separei aqui, mas quando Jesus disse que a menor letra ou menor traço, né? Nada da lei deixará de ser cumprido. Ele está falando da menor letra do alfabeto hebraico, que é o Yud, é a menor letra, e o menor traço é um quotes. Algumas letras hebraicas, elas têm um tracinho bem pequenininho. Eu vou ver se eu consigo mostrar para você depois do intervalo, para você ver como é que funciona, tá bom? Mas ele está dizendo, olha, nada deixará de ser cumprido, não é? Nada deixará de ser cumprido. Isso daí, daqui a pouco vai aparecer esse trecho aí, tá bom? Colossenses 2, 13 e 14. Vai aparecer já, já. Mas muito bom. Jesus, ele criticou os judeus hipócritas que negligenciavam outros mandamentos divinos, enquanto zelosamente aplicavam a lei do dízimo. Jesus criticou alguns judeus, né, os fariseus, eles praticavam o dízimo, porém negligenciavam coisas mais importantes da lei, tá bom? Ele diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Abra comigo em Miqueias. Será que Jesus está falando algo estranho para aquelas pessoas? Será? Abra em Miqueias, capítulo 6. Só para você dar uma olhadinha comigo. Miqueias, capítulo 6. Dá uma olhadinha lá. Será que isso é estranho para essas pessoas? Será que eles não sabem disso? Vamos ver. Miqueias está no Antigo Testamento, né? Capítulo 6. Vamos ler do 6 ao 8, tá? Do 6 ao 8. Diz assim, olha. Diz assim, Miqueias, capítulo 6, do 6 ao 8. Com que eu poderia comparecer diante de Yahweh, diante do Senhor, e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria Yahweh, o Senhor, satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite?
Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Aí ele responde: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O que é que ele está ensinando aqui e Jesus está lembrando lá em Mateus? Que não adianta nada você ir no culto. Agora vamos falar para a gente, não é? Não adianta a gente ficar pensando nos fariseus, não é? Não adianta nada você ir no culto domingo, quarta. Não adianta nada você fazer suas ofertas. Não adianta nada você atender as necessidades dos órfãos, das viúvas. Não adianta nada. Se você não tem humildade, se você vive uma vida dupla, ou seja, não vive na prática da justiça, se você não é fiel a Deus no seu cotidiano, não adianta nada praticar dízimo, não adianta nada praticar o louvor a Deus, as orações. Não adianta, eu oro 3 vezes por dia, mas vive falando mal dos outros, o que adianta? É isso que Jesus está dizendo. Está entendendo? Então, não é para a gente olhar para os fariseus e dizer, ainda bem que eu não sou fariseu. Bom, será? Porque se você e eu vivemos uma coisa no domingo e outra na semana, qual a diferença entre eu e o fariseu da época de Jesus? Então, é uma boa coisa para a gente refletir, não é? Anote essa passagem aí, de Miqueias, se você quiser, né? Ninguém é obrigado, mas se quiser, é bom. Tem outra, se você quiser marcar aí também, Oséias capítulo 6, verso 6, fala a mesma coisa, sobre essa questão, o que Deus espera de nós, tá bom? Então eles podiam lembrar dessas coisas. Joel capítulo 2, versos 12 e 13, você pode anotar aí também, tá bom? Enfim, então preste atenção. Essa crítica de Jesus aos judeus religiosos, não é? Essa crítica de Jesus aos judeus religiosos tem sido usada como ordem para os cristãos darem o dízimo. Alguns falsos profetas da modernidade, eles usam esse trecho para dizer, tá vendo? Jesus ensinou sobre o dízimo. Então nós devemos praticar o dízimo. Mas Jesus não está validando o dízimo aqui para a nova aliança. A validade do dízimo na nova aliança tem que ser encontrado na nova aliança. E nós sabemos que os evangelhos, eles são aqueles livros que marcam a transição da antiga aliança para a nova. Mas a vivência de Jesus nos evangelhos é na antiga aliança, não é na nova aliança. Lembra disso? Eu espero que sim, tá bom? Mas alguns falsos profetas hoje usam esse trecho para justificar a prática do dízimo nas suas igrejas, das quais eles são donos, né? Assim justificam os defensores do dízimo dizendo que a frase devem praticar essas coisas, não é? Essas coisas. Ou seja, a justiça, a fidelidade, não é? Sem omitir aquelas, o dízimo, do endro, do cominho. Então, você quer o dízimo? Você quer entregar o dízimo para esse camarada, para esse falso profeta que está aí dizendo que você tem que praticar? Então, leva para ele uma ovelha, leva para ele azeite, leva para ele, enfim, você planta lá alguma coisa e depois leva a 10ª parte para ele, tá bom? É isso que tem que levar para ele.
se ele está insistindo que você tem que dar o dízimo, não é? Ok? Então, tal uso, na verdade, é incorreto. Por quê? Porque Jesus, durante a sua vida, ele viveu sob a lei de Moisés, como nós já vimos, não é? Em Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele nasceu sob a lei e ele obedeceu à lei e incentivou a prática da lei. Que coisa, não é? Você sabe que quando Jesus curou um leproso, olha como ele está a favor da lei, ele não está contra a lei. Quando ele curou um leproso, o que foi que ele disse? Olha, não conte isso a ninguém. Não conte. Olha, Jesus sempre fugindo da fama de milagreiro, não é? Ele não quer que ninguém o siga por ele ser um milagreiro. Não, mas pelo seu modo de vida, pelo seu modo de tratar as pessoas. Você tocaria num leproso? Hoje está todo mundo com medo, se alguém fala que está com coronavírus, todo mundo já se encolhe hoje, não é? Jesus não se encolheria. Eu acredito que ele até abraçaria, hoje ele abraçaria o que está com a Covid-19. Não é? Eu ia falar uma palavra que eu não encontrei aqui. O leproso e o que está com Covid. Não sei qual a palavra usar. Enfim. Mas Jesus abraçaria, ele não temeria tocar nessa pessoa. Hoje está todo mundo com medo, né? Tem gente até que se encolhe, com medo do leproso, que está com a Covid hoje. Mas Jesus diz assim, olha, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação. O quê? Os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Você percebeu? Ele está praticando a lei de Moisés. Ele não está contra a lei. Pelo contrário, está plenamente a favor da obediência à lei. Porém, algo vai mudar e ele vai apresentar as mudanças. Ele incentivou a participação nas festas judaicas, tá bom? Festa da Páscoa, tabernáculo, enfim, Pentecoste. Ele incentivou a prática dessas festas e a participação nelas. Então, se alguém disser que o dízimo está em vigor porque Jesus incentivou a prática, para que haja coerência, tem que também praticar, porque ele também incentivou. Tem que praticar sacrifício, porque ele incentivou o sacrifício. Tem que praticar as festas judaicas, porque ele incentivou a prática dessas festas, e assim sucessivamente. Espero que você esteja compreendendo, tá bom? O fato de Jesus ter ensinado sobre o dízimo, ou sobre os sacrifícios durante a sua vida, não significa que estas coisas seriam incorporadas na antiga aliança. Ou melhor, não seriam incorporadas na nova aliança. As coisas da antiga aliança não foram incorporadas na nova aliança, tá bom? Depois da morte e ressurreição de Jesus, as ofertas a Deus nunca foram na base do dízimo. Mas, professor, então e agora como é que faz? Calma, tenha paciência. Nós vamos mostrar como é que o Novo Testamento nos estimula a ofertar a Deus. Tá bom? Então, calma, não se desespere, que nós vamos chegar lá. Bom, no Evangelho de Lucas, olha que interessante. Jesus ele conta uma parábola muito conhecida, não é? A parábola do publicano e do pecador.
ou melhor, do fariseu e do publicano, né? Do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Quem é que confia na sua própria justiça? É o fariseu aqui. E qual é a justiça do fariseu? Nós vamos ver aí na parábola. Preste atenção. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, Elohim, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aí, ó. Esse miserável que está do meu lado, tá bom? Esse é o pensamento do fariseu em relação a ele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Você já ouviu falar de alguns falsos profetas em nossa época dizendo que se você não der o dízimo, você não tem salvação? Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Se você já ouviu isso, coloca aí. Sim, professor, já ouvi. Não é? Inclusive, até onde eu vou, já falaram isso. Tá bom? Você já ouviu isso? Ah, o Reinaldo colocou. Sim. Mais alguém já ouviu isso? Carlos, sim. Sim, um sim bem longo. Sim. Não é? Pois é. Eu já ouvi isso também. Gaspar também colocou aqui. Nada mais longe da verdade. Olha, se você não der o dízimo, olha, você não vai ter a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos por obras. Lembra disso, tá bom? Não é pelo que você dá a Deus que você vai ser salvo. É pelo que Deus deu a você. Ele deu a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Agora, essa graça deve estimular você e a mim a fazer o melhor que pudermos para Deus. Devemos ser fiéis a Deus em tudo. Mas jamais poderemos dizer, eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Tá bom? Então é importante. O fariseu achava que era assim, mas Jesus diz, não é assim. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.